José era um jovem com grandes sonhos. Ele era o queridinho do seu pai, Jacó, o que causava muita inveja em seus irmãos, tanto que eles o venderam como escravo. José foi levado para o Egito. Ele se sentia sozinho e assustado. Mas, mesmo assim, José confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. No Egito, José foi vendido para Potifar, um oficial importante, o capitão da guarda do faraó. Mesmo como escravo, José trabalhou duro e se manteve fiel a Deus. Ele acreditava que Deus tinha um plano para ele. A vida no Egito era difícil para José. Ele estava longe de casa, era tratado como escravo. Mesmo assim, José escolheu ver o lado bom e confiar em Deus. Sua ética de trabalho forte não passou despercebida. Potifar viu que José era honesto e responsável. Por isso, Potifar colocou José como responsável por toda a sua casa. José administrava tudo, e Potifar confiava nele completamente. Deus abençoou José. Mesmo em uma terra estrangeira, Deus estava com ele e o ajudou a prosperar. A vida de José era uma prova do amor de Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus estava com ele, abençoando-o em tudo o que fazia. Potifar percebeu que José era abençoado. Tudo o que José tocava parecia prosperar. Potifar sabia que era por causa de Deus. José nunca se esqueceu de Deus e sempre agradecia por suas bênçãos. Ele sabia que seu sucesso vinha do favor divino. A história de José é uma inspiração. Ela nos mostra que Deus está sempre conosco, nos ajudando nos momentos difíceis e nos recompensando quando somos fiéis. José enfrentou um grande desafio na casa de Potifar. A esposa de Potifar sentiu-se atraída por José e queria que ele ficasse com ela. Mas José sabia que isso era errado e recusou seus avanços. Ele disse: "Como poderia eu fazer tal maldade e pecar contra Deus?" José permaneceu fiel a Deus e respeitou a confiança de Potifar. Essa situação testou o caráter de José. Teria sido fácil ceder, mas José escolheu fazer o que era certo. A história de José nos ensina sobre integridade. Significa fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Significa permanecer fiel aos nossos valores, aconteça o que acontecer. Falsamente acusado. A esposa de Potifar ficou furiosa com a rejeição de José e quis se vingar. Ela inventou uma mentira sobre José, dizendo ao marido que ele havia tentado agredi-la. Ela usou a roupa de José como falsa evidência contra ele. Potifar, um homem poderoso, acreditou nas mentiras da esposa. Irritado e magoado, jogou José na prisão. José enfrentou outra injustiça. Ele era inocente, mas foi punido. Mesmo na prisão, José nunca perdeu a fé. Fé inabalável na escuridão. A prisão era um lugar escuro e solitário. Seria fácil perder a esperança, mas José permaneceu forte. Ele sabia que Deus estava com ele. O caráter de José brilhou mesmo na prisão. Ele era respeitoso e trabalhador, ajudava os outros prisioneiros. O carcereiro percebeu o bom caráter de José e o colocou como responsável por todos os outros prisioneiros. Ele confiava em José completamente. Mesmo nos momentos mais sombrios, a fé de José nunca vacilou. Ele acreditava que Deus tinha um plano para ele. E ele estava certo. Superando a adversidade. A vida de José no Egito foi cheia de altos e baixos. Ele passou de escravo a alto funcionário na casa de Potifar. Depois, foi jogado na prisão por algo que não fez. Em meio a tudo isso, José permaneceu fiel a Deus. Ele nunca desistiu da esperança e sempre tentou fazer a coisa certa. A história de José é sobre perseverança. Ela nos ensina a nunca desistir dos nossos sonhos e nos encoraja a continuar, mesmo quando as coisas estão difíceis.
Deus nunca abandonou José. Ele viu o sofrimento e a fidelidade de José. E, no tempo certo, Deus o recompensaria. Lições de perseverança. A história de José é um poderoso lembrete de que a vida é cheia de desafios. Desde jovem, José enfrentou inúmeras dificuldades, desde a inveja de seus irmãos até ser vendido como escravo e levado para um país estrangeiro. Todos nós enfrentamos dificuldades e contratempos. Esses momentos de adversidade podem parecer insuperáveis, mas são nesses momentos que nossa verdadeira força é testada. Mas é a forma como respondemos a esses desafios que nos define. José escolheu enfrentar suas dificuldades com fé e determinação, nunca perdendo a esperança. A perseverança de José diante da adversidade é uma inspiração. Ele trabalhou arduamente, mesmo nas condições mais difíceis, e nunca deixou que as circunstâncias o definissem. Ele poderia facilmente ter desistido, ter se tornado amargo e raivoso. Mas, em vez disso, ele escolheu manter sua integridade e continuar lutando. Mas ele escolheu um caminho diferente. Ele escolheu o caminho da resiliência e da fé, acreditando que um dia sua situação mudaria. A história de José nos ensina a enfrentar nossos desafios com coragem e determinação. Ela nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, a perseverança pode nos levar a grandes conquistas. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. A luz sempre encontra uma maneira de brilhar através da escuridão. Quando perseveramos nas dificuldades, nos tornamos mais fortes e aprendemos lições valiosas que nos moldam nas pessoas que devemos ser. A história de José é um testemunho do poder da perseverança e da fé inabalável. O poder da integridade. Ao longo de sua jornada, José demonstrou integridade inabalável. Desde os primeiros dias, ele enfrentou desafios que testaram seu caráter e sua determinação. Em cada situação, ele escolheu o caminho da honestidade e da retidão, mesmo quando isso significava enfrentar dificuldades e sacrifícios pessoais. Ele sempre se esforçou para fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém estava olhando. A integridade de José não era apenas uma fachada, era uma parte intrínseca de quem ele era. Ele acreditava que as ações falam mais alto do que as palavras, e que a verdadeira integridade é demonstrada nas pequenas ações do dia a dia. Essa forte bússola moral o guiou em decisões difíceis. Quando se encontrava em situações complicadas, ele sempre se perguntava: qual é a coisa certa a fazer? Essa pergunta simples, mas poderosa, o ajudou a navegar por momentos de incerteza e a tomar decisões que estavam alinhadas com seus valores. A recusa de José em trair a confiança de Potifar, apesar das consequências, demonstra seu compromisso com a integridade. Ele sabia que ceder à tentação poderia trazer benefícios imediatos, mas preferiu manter sua honra intacta. Essa decisão não foi fácil, mas foi a escolha certa para ele. Ele valorizava a honestidade e a retidão acima do ganho pessoal ou do conforto. Para José, a integridade era mais do que uma virtude, era um modo de vida. Ele acreditava que viver com integridade era a chave para uma vida plena e significativa. A história de José nos ensina a importância de viver uma vida guiada por princípios. Em um mundo onde muitas vezes somos tentados a tomar atalhos, a história de José nos lembra que a verdadeira satisfação vem de viver de acordo com nossos valores mais profundos. Integridade não é ser perfeito, mas fazer escolhas que se alinham com nossos valores, mesmo quando é difícil. É sobre reconhecer nossas falhas e trabalhar continuamente para ser a melhor versão de nós mesmos. A integridade é um processo contínuo de crescimento e autorreflexão. O poder da integridade reside em sua capacidade de construir confiança, ganhar respeito e, por fim, levar a uma vida plena.
Quando vivemos com integridade, criamos relacionamentos mais fortes e significativos, baseados na confiança mútua e no respeito. A história de José serve como um exemplo brilhante dessa verdade. Sua vida nos mostra que, independentemente das circunstâncias, sempre temos a escolha de viver com integridade, e ao fazê-lo, podemos inspirar outros a fazer o mesmo. Esperança para o futuro. A história de José, embora repleta de provações e tribulações, em última análise, oferece uma mensagem de esperança. Apesar das traições, falsas acusações e prisão, José nunca perdeu a fé no plano de Deus. Ele enfrentou cada desafio com uma força interior que só pode ser descrita como divina. José nunca perdeu a fé no plano de Deus. Sua crença inabalável de que Deus estava com ele, mesmo nos momentos mais sombrios, é uma prova do poder da esperança. Sua crença inabalável de que Deus estava com ele, mesmo nos momentos mais sombrios, é uma prova do poder da esperança. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, havia um propósito maior em jogo. A história de José nos lembra que, mesmo quando enfrentamos obstáculos aparentemente intransponíveis, nunca devemos perder a esperança. Cada desafio é uma oportunidade para crescer e fortalecer nossa fé. A jornada de José nos ensina que o sofrimento é frequentemente temporário e que dias melhores podem estar por vir. Ele nos mostra que, com perseverança e fé, podemos superar qualquer adversidade. Ao nos apegarmos à esperança, nos abrimos para a possibilidade de redenção, restauração e, por fim, um futuro repleto das bênçãos de Deus. A esperança nos dá a força para continuar, mesmo quando o caminho é difícil. E, por fim, um futuro repleto das bênçãos de Deus. A história de José é um lembrete poderoso de que a esperança é uma luz que nunca deve ser apagada, pois ela nos guia através das trevas e nos leva a um novo amanhecer. Se inscreva, curta e compartilhe. Nossos encontros acontecem todos os dias, às 18 horas. Até a próxima!